Muito boa tarde para você que acompanha a TV Bom Dia, você que acompanha o Grupo Bom Dia no Facebook, na internet. Nós estamos chegando a partir de agora para mais uma coletiva do governador Eduardo Leite, a coletiva prevista para daqui a pouquinho iniciar aí às 4h30 da tarde, agora para ela iniciar, nós estamos aguardando, mas a previsão da assessoria, um pedido aí de pelo menos 15 minutos de atraso, né? Para o governador iniciar. Mas nesse início aí de transmissão, até o início dessa transmissão do governador Eduardo Leite, onde ele deve falar aí principalmente sobre essa questão das bandeiras, né? E em que a expectativa aqui de Erechim é muito grande para saber se a cidade vai continuar na bandeira vermelha ou retorna para a bandeira laranja. Esse é a segunda semana consecutiva que Erechim está com a bandeira vermelha, né? E apresentou uma contestação dos resultados. O prefeito Luiz Francisco Schmidt já se mobilizou nas últimas horas, falou aí sobre a questão, ainda na sexta-feira, sobre a avaliação geral, trazendo um pouco dos dados. E muita gente, você que está ligado na nossa transmissão, você já pode acompanhar aqui conosco, já pode participar e também mandar o seu recado enquanto você está aguardando a transmissão. Mas eu quero lembrar para você que está ligado no Bom Dia, que neste link, nessa transmissão aqui, já compartilhe com os seus amigos, você vai acompanhar a entrevista do governador Eduardo Leite na íntegra. E nós começamos essa edição especial agora à tarde, antes da coletiva do governador, com uma notícia um pouco triste. É que a Prefeitura de Erechim confirmou agora há pouco, agora à tarde aí, mais um óbito de uma pessoa que estava com coronavírus. De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde até o momento, trata-se de uma mulher de 85 anos que tinha um histórico de doenças cardíacas. Ela morreu após ter um problema cardíaco que, segundo a equipe médica, foi agravado, pois ela estaria aí com o coronavírus, né? A informação aí ainda está sendo apurada pela equipe de jornalismo do Bom Dia, mas já traz aí o dado oficial o boletim, né? Já traz aí oficial o boletim, já traz o dado oficial dessa quinta morte aqui em Erechim de uma pessoa com coronavírus, né? Até o momento, Erechim já confirma 611 casos de coronavírus. Nós vamos botar na sua tela os casos aí para que você possa acompanhar conosco o boletim até o momento aí da situação. Olha, na sua tela a partir de agora são 611 casos confirmados da doença. Aqui em Erechim já foram realizados 4.777 testes, né? 552 pessoas foram recuperadas já da doença, 54 pessoas continuam em acompanhamento, são 5 óbitos, seguem sendo monitoradas aí 439 pessoas, 18 hospitalizados, né, sendo 11 aqui de Erechim e 7 de outros municípios. A informação divulgada agora há pouquinho pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Erechim. Nós vamos trazer para você também uma informação aí de um boletim que foi divulgado pela Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho. Foi o último boletim deles divulgado ainda no dia 3, né, na sexta-feira, né, logo depois do sistema de bandeiras também ser divulgados, né? A informação aí é que até o momento 1.209 casos estariam registrados aqui na região, recuperados 1.047, casos ativos 162. Óbitos estão chegando a 14. A ocupação dos leitos na Fundação Hospitalar Santa Terezinha e no HC, que é o Hospital de Caridade aqui de Erechim, a UTI chega a 38,88% e os casos clínicos 24,39%. Esses são os dados da Associação dos Municípios a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, a AMAL. Nós estamos aguardando, porque daqui a pouco deve começar a coletiva do governador Eduardo Leite, coletiva prevista, então, para iniciar aí por volta das 4h30 da tarde, né? Mas a assessoria de comunicação divulgou para a gente que deve ocorrer um atraso na agenda do governador. Portanto, a expectativa é que ela comece, então, em 15 para 5, mais ou menos nesse horário. Agora são 4h35, então são exatamente 10 minutos ainda que nós estamos aguardando aí a coletiva do governador Eduardo Leite, onde ele deve apresentar novos dados das bandeiras e explicar aí o que está acontecendo, né, com esse momento. O governador que na última semana falava que esses são os 15 próximos dias são cruciais para o controle da doença aqui no estado do Rio Grande do Sul e, mais uma vez,
acabou colocando Erechim na bandeira vermelha, né? O que causa muita preocupação, principalmente para quem trabalha no comércio, porque um dos setores mais atingidos vai ser o comércio, que volta a ser totalmente fechado, aí fica impossibilitado de funcionar. Na última semana também houve algumas mudanças, né, no sistema tarifário das bandeiras. Uma delas foi da questão de cursos na área da saúde, que, por exemplo, os cursos de ensino superior e técnico da área da saúde, mesmo com a bandeira vermelha, poderão ser realizadas as aulas práticas. Já o restante dos outros cursos terão que retornar à paralisação, né? A gente já havia um retorno parcial das atividades da educação, né? Além disso, restaurantes, lancherias, bares, todos eles devem ficar fechados, né? Não podendo mais atender. Alguns serviços, como por exemplo serviços públicos, só poderão atender com 25% dos casos. Nós preparamos para você um material que nós vamos lhe mostrar agora na tela do Bom Dia, para você poder entender um pouquinho melhor o que essa bandeira vermelha pode afetar aí. Então está o destaque na sua tela do site do Governo do Estado, que traz exatamente essas informações, o que pode mudar com a bandeira vermelha. Então, os ajustes no distanciamento que foram implicados aí no dia 10 de maio, o que muda agora? Então, a administração pública, no caso da prefeitura, por exemplo, poderá operar com 25% dos trabalhadores. Serviços de habitação, condutores de operação, apenas com 50% do público. Na agropecuária, a produção e serviços relacionados à agricultura, a produção florestal, apenas 50% dos trabalhadores. Alojamento e alimentação. Restaurantes, padarias e lanchonetes não deixam de operar aí na modalidade presencial, ofertando apenas por meio de teleentrega. No comércio, a bandeira vermelha de ruas e os centros comerciais dos shoppings ficam proibidos e suspensos e os estabelecimentos devem ficar fechados. O comércio atacadista, não essenciais, deixa também de atender na modalidade presencial, sendo permitido apenas aquele sistema que eles chamam do pague e leve, né? Ou até mesmo o televendas. A educação, né? Aí tem essa mudança que nós comentávamos nas universidades, tem a questão das indústrias e a construção de edifícios, obras, infraestrutura e serviços de construção, por serem considerados, e a indústria em transformação ativa. A gente tem a saúde, os serviços, a informação completa, você vai poder acompanhar no site do jornal bomdia.com.br. Bom, nós estamos aguardando a imagem ainda do governador Eduardo Leite na sua tela do sinal. Já está aqui comigo, chegando agora, o Rodrigo Finardi, né? Eu até vou pedir desculpas, porque eu não estou aqui com a minha máscara nesse momento. Cheguei de surpresa? Né? Mas é importante, o Rodrigo chega um pouquinho mais para cá, para nós pegar o pessoal que está em casa acompanhando. Rodrigo, para nós entender um pouquinho mais desse momento, né? Erechim aí, tu acha que dessa vez tem possibilidade de ficar na bandeira vermelha? Não por Erechim, na minha leitura. Por outro lado, eu vi discussões na Câmara de Vereadores, da sessão de hoje à tarde, onde realmente o que está nos deixando assim apreensivos é esta insegurança. Se coloca no local, tá, de quem tem um problema de saúde, a crise sanitária é uma coisa, mas a crise econômica é outra. Se uma empresa, um prestador de serviço, o comércio, qualquer segmento da economia, se programa para fazer um grande pedido, para vender, para contratar pessoas, ela não sabe o que fazer, porque essa estabilidade, eu contrato e fecha. Então, se é para fechar, feche de uma vez. Se é para abrir, abra de uma vez. Mas eu acho, porque se dá essa opção do recurso, e isso é democrático e é louvável, eu acredito que nós temos que ter uma segurança maior dos dias. Estou anunciando na sexta, na terça para tudo, e ninguém sabe o que vai fazer. Aí na segunda volta para laranja ou fica vermelho. Eu acho que essa estabilidade ele vai ter que ter um prazo menor para esse tipo de coisa, na minha leitura. Tem que ser um prazo menor para dar segurança para a economia. Porque se é para fechar, feche. Mas a grande questão que está aqui, e hoje eu vi que os grandes jornais do Estado deram amplos espaços para o prefeito de Porto Alegre, o Marquesan. O que isso significa? Porto Alegre está com quase um colapso do sistema de saúde. Está com a capacidade da saúde de novos leitos acabando. Sapucaia do Sul, hoje, já esgotou 100%, ninguém mais interna. Então, aquela questão da Secretaria de Estado que regula onde vai as pessoas, já que o Estado e o governo federal bancam R$ 1.600 para os hospitais botarem as pessoas, uma ajuda, porque isso é caro, né? Muitos profissionais envolvidos.
O que vai acontecer? Quem vai determinar as pessoas que vão ser internadas nos hospitais do interior que não estão cheios será essa regulação. Então, nós poderemos ter futuramente aqui, não tão longínquo, se continuar assim, pacientes vindo da Porto Alegre, da Grande Porto Alegre. Então, para isso ocorrer, tu não pode ter muitos pacientes teus. Então, a bandeira vermelha em regiões que não deveriam estar em bandeira vermelha pode ser uma maneira de evitar que os pacientes oriundos da região usem a sua estrutura de saúde. Daqui a pouco vem um cara de Porto Alegre para cá, ou de Sapucaí, ou de São Leopoldo. Aí precisa eu ter para um cara de Erechim, ou de Barão de Cotegipe, ou de Aratiba, vai ter que buscar em outro hospital onde tem vaga fora daqui. Olha o que pode acontecer nesse trâmite todo. Então, eu acho que o distanciamento controlado ele foi uma boa ideia no momento, mas na prática ele se mostra um pouco vulnerável nesse sentido. Claro, tu não vai fechar todo o Estado. Foi uma maneira que o governador achou, que serve de modelo para outros estados, foi uma maneira que ele achou de não fechar todo o Estado. Mas daqui a pouco fechar todo o Estado é uma maneira do pessoal se reorganizar e saber que vai abrir. Não ficar naquela insegurança, como falei antes, que essa é a minha grande questão. A insegurança para os empresários contratar ou não, investir ou não. A gente sabe que o pessoal não vai investir muito agora, mas já tem toda a insegurança da pandemia. E se tu tem insegurança das bandeiras ainda, começa a dar o pavor geral e não gira a economia. Entendeu? Então, essa é a questão que eu vejo. Muitos vão pagar por algumas regiões que não cuidaram. Se Erechim fez seu dever de casa, e mesmo assim pode pagar o preço. Isso que eu vejo. E outra questão é, nós temos uma cidade muito próxima aqui que tem números muito ruins, que é Passo Fundo, e o próprio prefeito seguidamente fala sobre isso, né, que nós estamos pagando um preço de Passo Fundo, e a gente vê que essa conversa já é corrente em Erechim, em outros segmentos da cidade e em outras entidades que nós estamos pagando o preço por Passo Fundo. Né? É verdade, a situação é bem complicada. Nesse momento nós começamos a receber o sinal da transmissão do governador Eduardo Leite, daqui a pouquinho na sua tela. Nessa transmissão que nós estamos acompanhando aqui, você vai acompanhar em detalhes a fala do governador Eduardo Leite, que vai tratar sobre diversos assuntos aí nas últimas horas, principalmente essa questão da bandeira. Aí eu vou me ausentar um pouco agora, enquanto nós vamos escutar. Eu também quero escutar bem o governador, nós vamos fazer uma matéria para o jornal, tudo, e após eu retorno. E se é necessário, nós vamos falar, eu já falei com algumas pessoas, pré-falei antes, para nós tentar fazer uma live, tomara que não precise. A live só se ficar a bandeira vermelha, o que fecha, como é que vai ser a partir da manhã, que vale a partir da manhã. E se ficar laranja, estou tranquilo, né? Segue o baile. Agora, se dá vermelha, nós vamos repercutir com as autoridades da região como que será a partir da manhã, né, Leandro? Muito bem. Bom, nós já vamos colocar a imagem para você que está na tela aí, você já vê a imagem, está aguardando a transmissão oficial, que começa em instantes aí, a imagem do governador Eduardo Leite, onde ele deve apresentar os dados, né, do sistema de bandeiras aqui do Rio Grande do Sul. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, da TV Bom Dia, do Jornal Bom Dia na internet, pode participar mandando o seu recado, o seu alô. É muito importante a sua participação neste momento, né? Agora são 16 horas mais 44 minutos, faltam apenas 1 minuto para o início desta live do governador Eduardo Leite, um momento muito esperado, principalmente pelo comércio em geral aqui da região norte do estado, né? Que se entrar na bandeira vermelha, todos os serviços voltarão a ser suspensos. Nós vamos agora à live do governador, que parece que vai começar aí neste momento. Nós estamos aguardando o sinal, esse sinal enviado pela TVE, TV do governo aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? E nós vamos trazer para você com forma de exclusividade essas imagens, né? Lembrando que logo após essa transmissão nós vamos continuar repercutindo a situação das bandeiras aqui em Erechim e na região do Alto Uruguai. É importante que você fique atento conosco, nós vamos trazer mais informações sobre mudanças, sobre como fica toda essa situação que está acontecendo aí de forma geral, né? É importante que você entenda e se conscientize dessa situação do governo do estado, do distanciamento controlado. O Rodrigo Finage vai voltar, nós estamos preparando para conversar com algumas lideranças daqui a pouquinho ao vivo aqui pela TV Bom Dia. A gente vai fazer a sequência de outras lives também aqui pelo canal do Bom Dia. Você pode se inscrever na internet, você pode acompanhar com a gente. Nós estamos aguardando o sinal ainda. Nós vamos aguardando o sinal ainda e muitas pessoas já estão participando, muitas pessoas já estão acompanhando a transmissão aqui pela internet. Você pode também compartilhar a nossa transmissão e
ficar ligado aqui acompanhando os dados do governo. Eu já falava antes que a região de Erechim, a cidade de Erechim, registrou agora há pouquinho mais uma morte por coronavírus. Mas na verdade mais uma morte por uma pessoa que estava com coronavírus, né? Estava internado no Hospital de Caridade de Erechim. A informação foi pré-divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde. Seria uma mulher de 85 anos que já teve aí um histórico de problemas cardíacos, né? E ela teria sido o problema cardíaco que teria provocado esta morte dessa mulher, que também aí que esses problemas cardíacos dela teriam ficado aí mais complicados. Muito Vamos à boa fala tarde, do governador. Senhoras e senhores, nós estamos começando neste momento a nossa live desse dia 6 de julho, desta segunda-feira, para atualizar os gaúchos e gaúchas a respeito da situação do nosso estado em relação ao coronavírus. Nesse momento, nós temos no Rio Grande do Sul 32.401 pacientes, na verdade, pessoas, né, que foram confirmadas com o coronavírus, em 418 municípios do nosso estado, com 759 mortes confirmadas. 84% dos casos já são de pacientes recuperados. É um bom índice, um importante índice para o estado. Nesse momento, a taxa de ocupação das nossas UTIs é de 73,6%, sendo que do total de pacientes que nós temos em leitos de UTI no nosso estado, 39% são ou confirmados ou coronavírus. E eu lembro a todos que nós temos todas essas informações disponíveis em portais, né, na internet, no www.coronavírus.rs.gov.br, todas as informações sempre de forma clara, transparente, sendo levadas ao conhecimento da nossa população. Então, quem quiser saber mais sobre os dados dos casos de coronavírus nos municípios, os leitos que estão ocupados, o percentual de ocupação em cada uma das regiões, e até mesmo as aquisições e os contratos que o governo faz para o enfrentamento ao coronavírus, todas as informações, de forma absolutamente transparente, estão disponíveis nesse portal coronavírus.rs.gov.br. No anúncio preliminar das bandeiras que nós fizemos na sexta-feira, metade das regiões do nosso estado, são 20 regiões que nós organizamos de saúde para a classificação do nível de risco, metade delas entrou na bandeira vermelha, que é uma bandeira que indica alto risco. Lembrando, o nosso modelo do distanciamento controlado analisa 11 indicadores e a partir dos indicadores identifica o nível de risco que cada região tem. A partir de sexta-feira, nós abrimos o prazo para que os municípios pudessem apresentar os seus argumentos, novas informações, pedindo reconsideração, se fosse o caso, dos protocolos a serem estabelecidos para a sua região ou para os seus municípios especificamente. Independentemente da decisão que nós vamos apresentar aqui, é importante lembrar a todos os gaúchos que o Rio Grande do Sul vive uma situação de agravamento do quadro, que já era, inclusive, esperada para este período, mas que está aí se confirmando e que, portanto, o nosso próprio modelo do distanciamento controlado se encarregava, já de analisando os indicadores, estabelecer protocolos mais restritivos, mais rigorosos, de acordo com a necessidade de cada região, no momento certo. Aliás, essa é uma característica do nosso modelo do distanciamento controlado. Um modelo que justamente se ajusta para poder fazer as restrições no local em que for necessário e não em todo o estado, no momento em que for necessário e não o tempo todo de restrição, como outros estados observaram. Temos estados no Brasil e outros lugares do mundo que ficaram 3 meses com tudo absolutamente fechado. Aqui no nosso estado, nós fazemos as restrições no momento em que se identifica maior necessidade de restrições, a propriedade, né, do modelo do distanciamento controlado, no local, no momento e na proporção em que se faz necessário o nível das restrições em cada uma das atividades econômicas. Todo o nosso trabalho é para que a gente possa ter
menor circulação do vírus em nível suficiente para que nós mantenhamos o contágio do vírus dentro do patamar que nos permita dar atendimento a todos no nosso sistema de saúde. Aliás, sistema esse que está sendo reforçado. Nós saímos de 933 leitos para mais de 1.600 leitos e vamos chegar a mais de 1.900 leitos muito em breve no nosso estado, ou seja, um aumento de mais de 100% da nossa capacidade hospitalar. Isso tudo é muito importante ser ressaltado nesse momento em que as pessoas questionam e levantam muitas notícias falsas, distorcem dados e informações com o objetivo de simplesmente se aproveitar politicamente ou tensionar, nesse momento, as políticas de enfrentamento ao coronavírus para atender os seus próprios interesses, seja eles quais forem. Então eu asseguro aqui aos gaúchos que todo o nosso modelo, toda a nossa estratégia de enfrentamento ao coronavírus tem rendido ao Rio Grande do Sul uma posição muito mais confortável do que a maior parte dos outros estados do Brasil. Aliás, vou pedir até aqui para que eu possa compartilhar uma tela com vocês. Antes de mais nada, aqui nós temos o cenário, vai migrar para outra página agora, muito bem. Aqui nós temos o cenário brasileiro como proporção da população, né? Os casos por 100 mil habitantes por estado. A gente pode ver ali que enquanto estados como São Paulo tem 700 casos para cada 100 mil habitantes, ou seja, já obedecendo a proporção da população, para cada 100 mil habitantes são 700 casos em São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos 280 casos. Mais do que isso, estes gráficos que nós temos aqui mostram que a incidência no Rio Grande do Sul aumenta numa velocidade menor do que em outros estados. E se a gente comparar apenas com os estados da região sul do Brasil, vocês podem observar neste gráfico que o Rio Grande do Sul, aqui estão os casos acumulados em 7 dias, no total de 60 dias, ou seja, ao longo de 60 dias a gente tem aqui né, de certa forma, que aponta os casos acumulados em cada um dos estados por 100 mil habitantes. Vejam que a curva do Rio Grande do Sul, né, a linha do Rio Grande do Sul, é substancialmente ali menor do que a que se apura no estado do Paraná e no estado de Santa Catarina. Então, o Rio Grande do Sul tem uma estratégia de sucesso, né, uma estratégia que está sendo exitosa, mas que precisa da colaboração de cada gaúcho e de cada gaúcha. Porque por mais que estejamos numa situação melhor do que a de outros estados, nós não podemos relaxar, nós não podemos baixar a guarda neste momento em que estamos observando o aumento de casos em diversas regiões. Por isso, antes de mais nada, o meu alerta a todos aqui. É muito importante para que nós possamos ter o menor volume de restrições às atividades econômicas, que possamos continuar contando com a colaboração de todos, né, para que as restrições sejam num tempo menor e numa proporção menor também, está nas mãos de todos nós juntos enfrentarmos e vencer este momento extremamente desafiador. Nós estamos especialmente nos próximos 15 dias passando um momento mais difícil, mais sensível, porque nós, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, um aumento constante e persistente dos casos de coronavírus, de internações, na verdade, especialmente, em leitos de UTI para o coronavírus. Por isso, a gente solicita, né, a todos aqui que nos ajudem cumprindo os protocolos, especialmente nessas próximas semanas. Nós recebemos 37 recursos de municípios ou de associações de municípios solicitando reconsideração dos dados ou reconsideração da posição do nível de risco da região. E a partir da análise dos pedidos e com debate no nosso gabinete de crise, nós chegamos à decisão que eu vou apresentar aqui a vocês. Podemos compartilhar, então, as informações. Aqui nós temos o nosso modelo do distanciamento controlado. Nós tínhamos este mapa apresentado na sexta-feira,
com todas estas regiões aqui em bandeira vermelha, regiões que estavam em bandeira vermelha e que permaneceram, né, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre e Passo Fundo, e estavam migrando para a bandeira vermelha outras regiões como Taquara, Palmeira das Missões, Erechim, Pelotas e Caxias do Sul. Pois nós fizemos os recursos e consolidamos este mapa nestas condições. Palmeira das Missões e Pelotas ficam na bandeira vermelha e nós temos a reconsideração da bandeira nas regiões de Erechim, de Passo Fundo, de Caxias do Sul e de Taquara. Nestas regiões nós tivemos a reconsideração da bandeira vermelha. Não que não estejam certamente com um nível de alerta sobre o risco que envolve essas regiões. Por isso a gente reforça a demanda aqui aos prefeitos, à comunidade dessas regiões, para que redobrem os seus cuidados, porque nós observamos, a partir de alguns indicadores, riscos, sim, para o futuro, mas não em nível suficiente para que ainda solicitássemos um sacrifício a mais nessas regiões, com restrições econômicas tão severas, mas que precisam da colaboração de todos os gaúchos que nessas regiões residem para evitar problemas maiores no futuro. 10 regiões estavam em bandeira vermelha, consolidamos, assim, 6 regiões em bandeira vermelha, com 155 municípios, onde residem 5.987.000 gaúchos, ou 52,9% da população gaúcha. Nestas regiões, 87 municípios se enquadram naqueles critérios de 0 óbito e 0 internações nos últimos 14 dias, que permite aos prefeitos que, analisando as suas condições, a sua vizinhança, a realidade do seu município, podem adotar os protocolos, se assim julgarem pertinente e de forma justificada, da bandeira laranja. Esses 87 municípios que podem adotar o protocolo de bandeira laranja dentro dessas regiões de bandeira vermelha correspondem a quase 600 mil habitantes, ou 5,3% da população do nosso estado. Os recursos deferidos foram, portanto, Taquara, Erechim, Passo Fundo e Caxias do Sul. E ainda analisamos recursos individuais dos municípios e, além dos municípios que já estavam arrolados como municípios que poderiam adotar a bandeira laranja, mesmo que dentro de regiões de bandeira vermelha, consideramos aqui os recursos de Ivoti, de Rodeio Bonito, de Paim Filho, de Não Me Toque e de São Marcos, que foram permitidos aí de voltar à bandeira laranja. Na verdade, alguns municípios acabaram a região toda voltando à bandeira laranja, né? Mas nós temos aqui alguns dados e informações importantes. Por exemplo, da região de Taquara, nós observamos de fato que Taquara teve um aumento de hospitalizações, mas ainda num patamar baixo, né? Ou seja, que ainda merece maior observação ao longo desta semana para se impor restrições mais severas. Foram de 2 hospitalizações que tinham na semana anterior para 6 hospitalizações. Portanto, embora seja um aumento de 200%, estamos falando aqui de uma base muito baixa de hospitalizações. Tinha nenhum óbito e foi para 1 óbito, né? O que significou ali, nesses critérios associados, em 2 indicadores, a migração de uma bandeira amarela para uma bandeira preta, de outra uma bandeira amarela para uma bandeira vermelha, e como a região saiu de 3 hospitalizações, que tirou a trava da bandeira amarela, ela pulou direto para a bandeira vermelha. Então nós consideramos aqui, justamente, que este conjunto de fatores, né, a associação desses fatores, de ser ainda níveis muito baixos e também de ter perdido a trava que lhe resguardava a bandeira amarela, que era pertinente manter esta região na bandeira laranja. Na região de Erechim, nós temos envolvendo a região norte que precisa ser observado. Eu vou mostrar aqui a vocês. Este é o gráfico de
confirmados e suspeitos de Covid-19 em UTI nos últimos 30 dias. Né? A gente observa que, de fato, houve um aumento na última semana, mas não é o suficiente para nós ainda verificarmos uma tendência na região norte do estado de que isso venha a se consolidar, a se confirmar como uma tendência que venha a oferecer riscos na região. Ela tem se mantido ao redor de 37 leitos ocupados por Covid, ela migrou para 52 leitos ocupados por Covid em UTI e estabilizou e chegou até a reduzir para 46 leitos ocupados por Covid na região norte, que engloba, além da região de Erechim, também a região de Passo Fundo e a região Missioneira é separada, é outra região, mas a região de Passo Fundo e a região de Erechim estão aqui na macro-região norte, e que aumentou a oferta de leitos, como pode observar na penúltima coluna, de 64 leitos que estavam disponíveis para 92 leitos disponíveis para atender naquela região em UTI. Houve um aumento de leitos e o aumento de internações, de hospitalizações, que tinha sido de 10 para 16, e a estabilização no número de óbitos aqui, nesses dados agregados, nesses conjuntos de dados aqui, nos fazem observar que ainda é possível manter a região na bandeira laranja. Fica um alerta, né? A região está, sem dúvida nenhuma, sob alerta da possibilidade de ter restrições maiores, mas não há risco para as próximas semanas ao atendimento, à oferta de leitos de atendimento à população, inclusive porque houve aumento da oferta. No entanto, se nos próximos dias vier a se observar que venha a se confirmar como tendência o crescimento de internações, fatalmente restrições maiores serão impostas, mas não é o suficiente para, neste momento ainda, se impor uma restrição maior nesta região. A mesma informação serve aqui para Passo Fundo, né? Estão na mesma macro-região, que aumentou fortemente a disponibilidade de leitos hospitalares de UTI e que tinha também uma certa estabilidade no número de óbitos, tinha 10 óbitos, foram 12 óbitos registrados na semana anterior, então a gente não tem a mesma confirmação de tendência como a região metropolitana, né? Eu posso depois mostrar isso nos gráficos para vocês. A região de Caxias do Sul, da mesma forma, aumentou a disponibilidade fortemente de leitos, né? E embora tenha observado, e isso tem que ser ressaltado, a região teve um aumento de internações de 40 internados em leitos de UTI Covid para 59 internados por UTI Covid. Aqui eu posso mostrar para vocês a região de Caxias do Sul, a região da Serra. Quando a gente observa essa informação, ela tinha em torno de 33 internados em leitos de UTI, foi a 44, reduziu para 33 novamente, e observa nesses últimos dias, nessa última semana, um aumento de internações, saindo ali de ao redor de 40, daquele patamar de ao redor de 40 leitos ocupados por Covid na região, para 60 ou 66. É preocupante, sem dúvida nenhuma, é preocupante. Mas a grande oferta, o aumento substancial na oferta que a gente pode observar neste gráfico aqui da região da Serra, que chegou a operar no início de 36 leitos livres e que agora tem mais de 80 leitos livres na região da Serra Gaúcha, mostra que, apesar do aumento de internações, né, o aumento de oferta de leitos de UTI ainda dá condições para as próximas semanas nós termos um tempo para observar se há uma tendência de crescimento para a qual, se for necessário, mais à frente serão impostas maiores restrições. Então, a Serra Gaúcha volta à bandeira laranja, especialmente pela oferta maior de leitos, tendo aumentado substancialmente em relação ao que era no início do mês passado para agora, os leitos disponíveis para atendimento de Covid, e inclusive tendo observado uma redução do número de óbitos
de 16 óbitos na semana anterior para 12 óbitos na semana que se passou. Então tem alguns indicadores ainda positivos, especialmente este da disponibilidade de leitos, mas fica o registro de que precisamos da colaboração da população da Serra Gaúcha para a redução de contágio, de forma que essa oferta de leitos seja suficiente, porque certamente, se esforçando, haverá um limite físico e de estrutura para maiores ofertas futuras e, consequentemente, poderá esbarrar, né, na limitação física e de recursos humanos se houver uma continuidade, aumento expressivo de casos e de internações para a Covid. Aliás, também aqui nós temos, além disso tudo, neste gráfico, a observação das internações clínicas, né? E as internações clínicas na região da Serra tinham aumentado 38% na semana anterior e nessa semana foram 7%. Então, preocupa as internações em leitos de UTI, mas houve um dado positivo também aqui nas internações em leitos clínicos da região da Serra Gaúcha. Mantivemos em bandeira vermelha, né, no gabinete de crise, municípios que tiveram recursos e que permanecem na bandeira vermelha sem poder adotar protocolos, né, da bandeira laranja, o município de Tavares, o município na região de Canoas, um recurso de Esteio, também houve recurso de Cachoeirinha e de Guaíba, que assim permanecem, Gramado dos Loureiros, Sarandi, Constantina e Frederico Westphalen na região de Palmeira das Missões e na região de Pelotas, Canguçu. E também Bagé, que tinha feito um recurso para permanece na bandeira laranja. E depois nós temos aqui os dados das regiões todas de Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões e Pelotas, que são as regiões que permanecem na bandeira vermelha. E aqui a dinâmica, né, do distanciamento controlado ao longo deste período em que ele funciona no nosso estado e que, mais uma vez, saliento, tem nos ajudado a ter uma situação bastante diferente de outros estados, né? Aqui, mais uma vez, saliento para quem está nos acompanhando a partir de agora, a situação do Rio Grande do Sul, nos casos acumulados, bastante melhor do que a de outros estados da nossa região sul, que já é uma região que se destaca em relação ao Brasil no número de casos do coronavírus e que, assim, nós queremos que permaneça com a ajuda de todos. Estão aí, então, as nossas ponderações a respeito dos recursos que tivemos. É importante nós continuarmos acompanhando, mantendo, por parte de todos os gaúchos, a nossa determinação de enfrentar e vencer aí esse momento mais duro passar. Aliás, cumprimentar aqui a Prefeitura de Porto Alegre, né, que está fazendo uma campanha, um desafio dos 55% de distanciamento. É importante que todos os porto-alegrenses possam dar a sua colaboração, todos que puderem ficar em casa ficando nessas 2 semanas, isso pode fazer muito a diferença para salvar vidas, né? Vidas de pessoas próximas a nós, amigos, colegas de trabalho, parentes, pessoas que podem se expor e, diante de alguma fragilidade de saúde que tenham, vir a ter muitos problemas e até a perderem a vida. A gente precisa, então, da colaboração de todos para um maior distanciamento neste período. Vou chamar a secretária Leani Lemos, aqui, nossa coordenadora do nosso comitê de dados, para fazer as considerações aí que desejar. A Leani, muito atenta aos dados, coordenando um belo trabalho do nosso gabinete de dados, nosso grupo de dados, do nosso distanciamento controlado, que tem nos ajudado a ter todo esse conjunto de informações para tomarmos a decisão. Em última instância, no gabinete de crise, por parte do governador, é claro que a decisão ela recai numa ponderação que usa os dados todos, mas que tem uma análise com alguma dose de subjetividade, que é natural e desejável que tenha. Tem argumentos, de um lado, pressionando para que se feche absolutamente tudo, e que tem a sua dose de razão. Do ponto de vista sanitário, epidemiológico, tem razão. De outro lado, também não sem razão, aqueles que têm uma preocupação com a economia, querendo que se abra ao máximo possível.
e nós estamos buscando estabelecer conciliação, preservando as vidas, reduzindo a taxa de contágio, e os dados mostram isso, punindo o menos o possível a economia e, consequentemente, os empregos e a renda dos gaúchos. Não é tarefa fácil, mas com o apoio aqui do nosso gabinete de dados, nosso comitê de dados, a gente tem conseguido tomar decisões com base na ciência, com as informações, com as evidências científicas. Leani, por favor, dá teu recado aqui. Obrigada, governador. Eu quero dividir isso com as equipes que têm trabalhado, tanto do comitê, que engloba o pessoal da saúde, da Secretaria de Planejamento, mas também os nossos colaboradores externos, que têm nos ajudado muito nas discussões. Eu queria fazer 2 breves comentários, eu acho que tem relação com o que o senhor trouxe aqui de informações para a população. Em primeiro lugar, não só no número de casos, há um número menor no Rio Grande do Sul, quanto também no número de óbitos por 100 mil habitantes. Eu acho essa a informação mais importante, porque os casos, embora a gente também esteja aí entre o 23º e o 24º lugar no ranking, né? Então a gente está bem em relação ao resto do Brasil, ainda depende do nível de testagem e também tem muitas pessoas jovens que têm que são contaminados, mas que não têm quadros tão graves. Já o óbito o que a gente quer é salvar vidas, né? O que a gente quer é que no final o menor número possível de pessoas seja afetado, o menor número possível de famílias seja afetado por um óbito. E por isso a importância dos leitos de UTI. Não é que as pessoas não vão deixar de falecer, infelizmente, é uma pandemia para a qual não há um tratamento, não há uma medicação, mas se houver atendimento, a gente consegue preservar vidas. E o estado do Rio Grande do Sul, hoje, tem entre a 3ª e a 4ª menor taxa de óbito por 100 mil habitantes, é uma taxa 20 vezes menor do que a do Rio de Janeiro, praticamente, 6 vezes menor do que a de São Paulo, e aí Santa Catarina, Paraná, são os 3 estados que hoje tem, junto com o Mato Grosso do Sul, os melhores números. Então, eu acho que a gente tem um bom resultado comparativamente com outros estados da federação. Esse era o primeiro ponto. Eu pedi aqui, Leani, para te apoiar nessa consideração, a minha tela aqui, Dani, por favor, que tem essa informação no nosso boletim, que é diariamente compartilhado. No nosso boletim diário, vamos fazer a propaganda. Isso, está lá diariamente na página do... É só colocar no Google, Comitê de Dados, Planejamento, Covid, você vai chegar na página e tem esse boletim, outros diariamente. E é justamente essa informação que o governador coloca aqui para a gente. Quer dizer, a gente tem, eu comparei com o Rio de Janeiro, comparei com São Paulo, a gente tem Amazonas, que tem aí 11 vezes, né, esse número. Então, eu acho que eu falei 20 vezes, não, 10 vezes o óbito no Rio de Janeiro, né, o número de óbitos acumulados. Então, comparativamente, a gente está aí um pouco melhor do que o Paraná, em termos de óbitos por 100 mil, e atrás de Minas, Santa Catarina, e nesses selecionados não está o estado do Mato Grosso do Sul, que também é outro estado que está com um baixo número de óbitos acumulados. Eu acho que mais para frente, governador, nesse mesmo boletim, a gente tem uma... só para dizer aqui, que para que as pessoas tenham noção do que nós estamos falando, que se o Rio Grande do Sul tivesse a mesma taxa de óbitos que tem São Paulo, por exemplo, só para usar um caso aqui que não é nem dos mais graves, nós não teríamos 727 óbitos registrados aqui. Nós teríamos 4.300. Ou seja, se aqui no Rio Grande do Sul morresse na mesma proporção que São Paulo observou, seriam 4.300 gaúchos que teriam perdido a vida. Se fosse a mesma taxa do Amazonas, bom, seriam 8.600. 8.600 gaúchos que teriam perdido a vida. Então, veja que a nossa ação ela é determinante para salvar milhares de vidas. Sim, exatamente. E se a gente olha aquela taxa do Brasil, que dá praticamente 5 vezes, significaria que a gente teria mais de 3 mil óbitos no estado do Rio Grande do Sul se a gente tivesse a média brasileira.
Então, acho que essa é uma informação bem importante. A gente tem uma taxa de letalidade aparente, que aí é pelo número de exames, bem mais baixa que o resto do país, e esse é um dado importante. A outra informação que eu acho importante, governador, tendo em vista a citação dos recursos pelo gabinete de crise, mas comparando essa semana com a semana anterior, é que saiu o Santo Ângelo, que retornou para a bandeira laranja, e Pelotas, a região, a Covid Pelotas, ela entra na bandeira vermelha, e como ela é uma região que tem uma população mais alta, na verdade, da semana passada para cá, a gente tem cerca de pouco mais de 700 mil pessoas que estão em restrição, ou seja, a gente sai de uma população de 5.200.000 para 5.900.000 pessoas em bandeira vermelha. Isso porque pode dar uma falsa impressão, quando a gente aceita os recursos, de que está havendo uma redução do número de pessoas em bandeira vermelha, mas, na verdade, está havendo um aumento do número de pessoas em áreas que terão que adotar protocolos mais rígidos. E vamos aguardar. Eu acho que o senhor fez aí alertas muito importantes. A gente está em semanas que, historicamente, são as semanas de pico de ocorrência de doenças respiratórias. Então, é muito importante que a gente permaneça nessa observação, nesse monitoramento, ver como é que na próxima semana, as próximas 2 semanas se comporta. Muito obrigado, Leani. Antes de passar para as perguntas, eu vou só dividir mais uma vez aqui a tela para poder apresentar para vocês algumas informações que são muito importantes aqui de serem consideradas. Por exemplo, a região centro-oeste, Santa Maria, lá, Uruguaiana, chegaram até a bater na bandeira vermelha numa semana. Eles tiveram, de fato, um aumento naquele período e depois observaram uma redução e uma estabilidade. Então, vejam que a gente tem, naquela região, uma situação mais estável em relação ao coronavírus nesse momento. E eu mostrei para vocês alguns gráficos de outras regiões e vou dividir aqui, mais uma vez, a questão da região metropolitana. Na região metropolitana, a gente está observando algo que não está acontecendo nas outras regiões. A gente falou aqui de Erechim, Passo Fundo, Caxias, regiões que até observaram aumentos de casos, mas nenhuma região está observando como a região metropolitana de Porto Alegre, e todas aqui estamos olhando a macro-região, que pega Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, pega a região do litoral norte, essas que estão em bandeira vermelha, e que vem um aumento consistente e persistente de internações em leitos de UTI e, consequentemente, uma diminuição da disponibilidade proporcional, em relação aos que estão ocupados por Covid. Embora haja uma expansão do número de leitos, nós estamos conseguindo, e as prefeituras, que têm aqui a gestão da saúde também, aumentar o número de leitos, de disponibilidade de leitos, o que assegura a oferta. Mas, se você olhar proporcionalmente, o número de leitos livres em relação aos que estão ocupados por Covid, já foi de 3 leitos livres para cada paciente que está ocupado com Covid, e agora nós temos 0,87 leitos livres para cada paciente que ocupa um leito de UTI por Covid ou suspeito de Covid. Então, essa é uma preocupação que nós temos, e aqui a gente também vê de forma aí consistente o aumento de ocupação de leitos clínicos na região metropolitana, que começou lá até meados de junho com 150 e já são mais de 400 pacientes internados em leitos clínicos na região metropolitana. Então, a região metropolitana, de fato, é a que mais preocupa nesse momento no nosso estado, porque esse aumento é consistente e persistente na demanda do sistema de saúde. E é um alerta, porque se a região metropolitana sofrer problemas, todo o estado também prejudicado, porque é um grande pulmão de estrutura de saúde, Porto Alegre e a região metropolitana para o restante do estado. Nós temos as regiões do estado e nós consideramos as estruturas que ali estão disponíveis, mas boa parte da estrutura de saúde do nosso estado se concentra onde está boa parte da população, na região metropolitana e na capital, em Porto Alegre. Bom, dito isso, podemos parar aqui o compartilhamento, vamos para as perguntas que nós recebemos da imprensa.
A primeira pergunta é da Janaína Melo, do grupo Jornal da Manhã de Ijuí, que me pergunta como o senhor avalia os vetos do presidente Jair Bolsonaro em relação ao uso de máscaras. Na sua opinião, isso não atrapalha as políticas adotadas até o momento pelos gestores estaduais e municipais? Olha, Janaína, nós já tínhamos uma política de uso de máscaras anterior a esta lei que foi votada, aprovada no Congresso e agora sancionada pelo presidente com vetos. Então, tudo aquilo que está a mais no nosso decreto continua valendo. Eu acho que é interessante que tenha uma lei federal que agora corrobore isso, ainda que ela não tenha a mesma extensão que a nossa tem no uso da máscara. Mas ela não atrapalha, ela ajuda, né? Poderia estar mais próxima do que foi a nossa decisão nos nossos decretos, mas não reduz o nosso nível de exigência em relação ao uso da máscara. Lembrando a todos que sempre que alguém estiver usando a máscara, está protegendo o outro. E se o outro estiver usando, vai proteger a si mesmo, né? E aos que estão ao seu redor, vai proteger ao que está. Né? Se eu uso, protejo o outro, se o outro usa, me protege. É isso que eu quero salientar. Então, se todos usarem a máscara, a gente consegue, com esta barreira física, impedir a circulação de muito das gotículas, da saliva, que eventualmente vai contaminar uma superfície sobre a qual alguém vai tocar e que vai levar ao rosto para coçar o olho e pela mucosa acaba sendo contaminado. Então, o uso da máscara ajuda muito, assim como a higienização constante das mãos. Uma coisa não substitui a outra, né? É lavar as mãos constantemente, higienizar as superfícies, fazer o uso da máscara, evitar aglomerações, tudo isso é muito importante e junto, né, todas essas ações conjuntamente é que reduzem a disseminação do vírus. A Gabriela Plentes, da Rádio diz: a falta de medicamentos e de recursos humanos para operarem os leitos de UTI são apontados como fatores preocupantes pelos prefeitos. Qual o impacto dessas dificuldades no enfrentamento ao coronavírus e nas classificações das bandeiras? Sem dúvida nenhuma, é um dos pontos que nos faz colocar em alerta, Gabriela. A gente está observando isso acontecer no Brasil como um todo, e essa ameaça da falta de insumos e da falta especialmente dos medicamentos para o chamado kit de intubação, ameaça, mesmo de que nós tenhamos os leitos como temos e ampliamos a estrutura, já falei aqui, vou repetir, vamos chegar a 100% de ampliação da estrutura de leitos de UTI no estado do Rio Grande do Sul, mas não é apenas o leito, a cama, o respirador, é também equipe de recursos humanos e também os medicamentos necessários para que se faça o atendimento a todas as pessoas. Intubar uma pessoa exige a sedação desta pessoa, os anestésicos para que ela possa sofrer essa intervenção, que é extremamente invasiva e que, evidentemente, necessita de medicamentos para que se faça a intubação, e esses medicamentos estão em falta em todo o Brasil. O Ministério da Saúde lidera esse pedido pelos governadores, a pedido das secretarias de saúde dos estados, e estamos fazendo todo o esforço para poder acessar a esses medicamentos e garantir que não falte ao atendimento da nossa população. Lucas Faustino, da Rádio Luz e Alegria, de Frederico Westphalen, pergunta: números divulgados hoje mostram aumento na arrecadação em junho no país e aumento da produção industrial. Esse cenário também se verificou no Rio Grande do Sul? É possível acreditar em retomada da economia nos próximos meses, ou pelo menos uma recuperação que pudesse representar um fôlego nas finanças do Estado? Lucas, a gente observou de fato uma redução maior das nossas receitas no mês de maio, provocado pelo mês de abril, que foi de maior restrição, e de lá para cá uma recuperação, né? Uma redução menor aí das nossas receitas proporcionalmente em relação ao ano anterior. Como nós tivemos um ganho de receita nos meses especialmente de janeiro, fevereiro e até o início de março, a gente observava um ganho de arrecadação em relação até ao que era o esperado pelo Estado. Isso reduz uma parte daquelas perdas que nós tivemos, mas ainda é um cenário de perdas para o Estado do Rio Grande do Sul. Há um aumento na arrecadação, uma aproximação aos níveis anteriores, mas ainda estamos sofrendo as consequências
desta redução da atividade econômica. Toda quarta-feira, o nossa libera um boletim semanal dos efeitos do Covid. E lá no receitadados.fazenda.rs.gov.br, você pode acessar todos os dados abertos da nossa arrecadação, porque o Estado do Rio Grande do Sul gerencia não apenas as suas próprias notas fiscais, como também as notas fiscais de mais de uma dezena de outros estados, que são processadas aqui no Rio Grande do Sul pelo nosso sistema de informação, e com a autorização desses dados, dos estados, todos os dados foram abertos no receitadados.fazenda.rs.gov.br, e inclusive abrimos uma aba lá de um link para acessar os dados da nossa economia, do desempenho da nossa economia, da emissão das notas fiscais. A última pergunta do Matheus Beck, do G1. O Rio Grande do Sul ficou em primeiro lugar no índice de isolamento social do site Inloco neste domingo. Porém, na sexta-feira, o último dia útil, era apenas o 16º. O senhor acredita que com os protocolos de distanciamento controlado consiga aumentar esse isolamento nas próximas semanas, ou o Estado deve aumentar as restrições para mais segmentos econômicos? Olha, Matheus, na verdade não se trata de o Estado como um todo estar no topo do ranking do distanciamento. Se trata de nós termos nas regiões de maior risco, isolamento e distanciamento adequados ao que elas estão enfrentando. Então, essas regiões de bandeira vermelha precisam, sim, aumentar o nível do distanciamento social, porque quando há maior distanciamento, o vírus circula menos. As pessoas não podem ser, elas são as que transportam o vírus, e nós precisamos, então, infelizmente, já que não temos como parar o vírus, temos que parar as pessoas que transportam e disseminam esse vírus. Restringindo a circulação das pessoas, a gente consegue fazer com que o vírus circule menos. E se o vírus circular menos, menos pessoas sofrerão contágio, consequentemente a nossa demanda do sistema hospitalar será menor. E é isso que nós precisamos. Nós ampliamos fortemente a nossa estrutura hospitalar. Mas se o vírus tiver uma disseminação numa velocidade maior do que a nossa capacidade de avanço na estrutura, se torna impossível vencer esta guerra. Não há lugar no mundo, por mais rico que seja, por mais estrutura que tivesse, que tenha conseguido apenas com aumento de estrutura de saúde vencer o vírus. Todos, em algum grau, tiveram que fazer o distanciamento social para fazer com que o vírus circulasse menos. E é essa colaboração que nós estamos pedindo à nossa população gaúcha. Outros estados pararam, desde março, todo abril, todo maio, todo junho, atividades como restaurantes, comércio, entre outras atividades. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos desde o início de maio um protocolo, o modelo do distanciamento controlado. A maior parte das regiões, ao longo da maior parte desse tempo, pôde operar com algum nível de restrições nas diversas atividades, inclusive no comércio, inclusive no restaurante, inclusive em outras atividades, como na indústria, na construção civil. Então, o Rio Grande do Sul sofreu menos restrições do que outros estados, porque conta com a colaboração do seu povo e com um protocolo e com evidências, com política pública de enfrentamento ao coronavírus com base na ciência, sem negar a ciência, mas também com a sensibilidade de que nós devemos ajustar esses protocolos à necessidade econômica que se impõe na vida das pessoas. Então, nós temos conseguido, com equilíbrio, bons indicadores, né, com ponderação, com moderação. Temos um dos melhores indicadores do Brasil em termos de óbitos, de número de casos e na velocidade do avanço do vírus. Queremos permanecer assim. E com a ajuda dos gaúchos, vamos permanecer assim e com as menores restrições entre os estados. Por isso, meu muito obrigado a todos os gaúchos que têm nos ajudado a conseguir esses bons indicadores, que nós continuemos neste bom caminho para evitar que haja maiores dificuldades nessas próximas semanas, especialmente, é que a gente pede a colaboração de cada um de vocês. Muito obrigado por nos acompanharem aqui, a gente volta na quinta-feira. Um abraço, tchau, tchau.